Olá pessoal, aqui é a professora Eveline de Biologia e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o novo assunto da biologia que iremos estudar, que é a genética. O que é a genética? Ela é uma área da biologia que estuda tanto a hereditariedade quanto a variação. Quando nós falamos de hereditariedade, nos referimos a semelhanças, ou seja, as características que são passadas dos ascendentes, né, das gerações anteriores, por exemplo, os nossos pais, aos descendentes, por exemplo, os filhos. Essas características também são as características que são comuns dentro de uma mesma espécie. Já a variação são as diferenças, as modificações internas e externas que vão acontecer entre os seres da mesma espécie. Essa variação, ela, assim como a hereditariedade, elas são determinadas a partir de informações contidas no DNA. Quais são os objetivos da genética? Estudar qual é a natureza do material genético, ou seja, do que ele é feito, do que ele é composto, como ocorre a transmissão das características de pai para filho e como o material genético vai expressar essas características, ou seja, como as nossas características surgem a partir das informações genéticas. Um breve histórico: em 1865, o monge agostiniano Gregor Mendel publicou seus trabalhos sobre hereditariedade a partir de cruzamentos que foram realizados com ervilhas. Mendel é considerado o pai da genética, uma vez que, mesmo sem conhecer o DNA e essas estruturas moleculares que existem dentro das células, mesmo assim, ele compreendeu como acontecia a transmissão de fatores hereditários. Gregor Mendel não foi reconhecido de imediato pela comunidade científica da época e apenas em 1900 é que o trabalho dele foi reconhecido. Em 1940, ocorreram avanços na genética molecular e, praticamente 10 anos depois, a descoberta do DNA pelos cientistas Watson, Crick e Wilkins. Em 1960, ocorreu a elucidação da expressão gênica. Quais os conceitos importantes dentro da genética? O que é material genético? Material genético é um material localizado no interior do núcleo das células, que é composto por genes, e estes formam os cromossomos. Mas o que são genes e cromossomos? Um gene é uma sequência de DNA que vai determinar a expressão de uma característica. Ou seja, no nosso material genético, existem sequências de DNA que expressam a cor dos olhos, o tipo de cabelo, o tom de pele, a propensão ao desenvolvimento de alguma doença. Já os cromossomos são sequências de vários genes. Vários genes em sequência vão formar um cromossomo e eles representam uma função ou uma característica específica da espécie. O DNA é uma molécula de ácido nucleico, né? DNA é a sigla para ácido desoxirribonucleico, que é uma molécula formada por duas sequências de moléculas menores chamadas nucleotídeos. Essas duas sequências ficam ligadas por pontes de hidrogênio, formando uma estrutura de dupla hélice. O nucleotídeo, que é a menor porção do DNA, ele é formado por três moléculas básicas: o fosfato, uma pentose, que é um açúcar, no caso do DNA, a desoxirribose, e uma base nitrogenada. O DNA possui 4 bases nitrogenadas possíveis: adenina, guanina, citosina e timina. Essa estrutura do DNA, as duas cadeias pareadas de nucleotídeos que ficam ligados por pontes de hidrogênio, formando a estrutura da dupla hélice, ou uma dupla fita. Os cromossomos, eles são filamentos de uma substância chamada cromatina. Essa cromatina é uma fibra composta por DNA e por proteínas histona. Essas proteínas, elas são
uma base para o DNA se enrolar para ele caber dentro do núcleo. Afinal, a molécula de DNA é muito grande e se ela ficasse sempre desenrolada, ela não ficaria bem disposta dentro do núcleo e quando a célula ficasse preparada para fazer uma divisão celular, uma mitose ou uma meiose, esses cromossomos eles não conseguiriam ser carregados dentro da célula. Então essas histonas, elas são como pontos de apoio para esse DNA se enrolar. O núcleo das células humanas contém 46 cromossomos. Essas células com 46 cromossomos nós chamamos de células somáticas. Apenas algumas células do nosso corpo, que são as células sexuais, no caso dos meninos, os espermatozoides, e das meninas, os óvulos, é que contém 23 cromossomos, ou seja, a metade do número de cromossomos da espécie. Isso é importante porque, durante a fecundação, uma célula com 23 cromossomos se funde a outra com 23 cromossomos, formando uma célula com 46 cromossomos, o que mantém constante o número de cromossomos da espécie. Isso é um cariótipo. O cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma determinada espécie. Esse é o cariótipo da espécie humana, porque nós temos 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo que fica junto ao outro em um par forma o que nós chamamos de cromossomos homólogos. Esse é um cariótipo de uma mulher. Nós sabemos que é o cariótipo de uma mulher, pois lá embaixo, lá no finalzinho, ao lado do par 22, nós temos o par 23, que é formado pelo cromossomo X e pelo cromossomo Y. Mulheres apresentam 2 cromossomos X, enquanto os homens possuem um cromossomo X e um cromossomo Y. Cada um desses é um cromossomo. Outros conceitos importantes em genética: genótipo, fenótipo e fenocópia. Genótipo representa o par de genes, ou seja, o par de alelos, que são representados por letras. Existe o genótipo dominante e o genótipo recessivo. Esse conceito é importante mais para frente quando nós estudarmos os cruzamentos em genética. O fenótipo vai ser a característica expressa a partir do que é determinado pelo nosso DNA, pelo nosso genótipo. O fenótipo, ele ocorre por uma interação entre genótipo e ambiente. Já a fenocópia é a cópia de um fenótipo, a cópia de uma condição hereditária. Mas como ela não afeta o gene, como ela não é determinada pelo DNA, ela não pode ser transmitida. Por exemplo, o cabelo loiro é considerado um fenótipo, uma vez que o genótipo desta pessoa loira seja formado por genes que condicionem a ocorrência do cabelo loiro. Se essa pessoa não possui este genótipo e ela nasceu com cabelo castanho, por exemplo, mas ela tingiu o cabelo de loiro, nós podemos dizer que este cabelo é uma fenocópia, que essa característica apresentada é uma fenocópia de um fenótipo. Nós também encontramos os termos homozigoto e heterozigoto quando nos referimos aos genótipos. Um genótipo marcado por alelos iguais, nós chamamos de homozigoto. Quando os genes são diferentes, nós chamamos de heterozigoto. O homozigoto, ele pode ser um homozigoto dominante ou um homozigoto recessivo. Ele é dominante quando as duas letras do genótipo se apresentam maiúscula e recessivo quando as duas letras se apresentam minúsculas. Já o heterozigoto vai apresentar uma letra maiúscula e uma letra minúscula, determinando o genótipo. E o que são alelos? São genes presentes no mesmo local ou no mesmo locus gênico nos cromossomos homólogos. E esses cromossomos homólogos são genes que determinam as mesmas características. Os nossos cromossomos homólogos, eles estão em pares. Um nós herdamos do nosso pai e o outro da nossa mãe. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos nos falando, estudem,
Acompanhe as videoaulas e até a próxima!